Então, nessa ação penal 501.41.70.93, depoimento do senhor Milton Taufik Chaim. Senhor Milton, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, em situação normal, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas foi informado aqui que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público. É isso mesmo, senhor Milton? Correto. Esse acordo foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é isso? Sim, senhor. Senhor Milton, por conta desse acordo, então, o senhor não tem esse direito de silêncio e eu vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime equivalente ao de falso testemunho, além do que o senhor perde seu acordo, certo? Certo. Senhor Milton, a sua posição dentro do Grupo Chaim, qual seria? Dentro do grupo nós somos em 2 sócios, 2 irmãos, com 50% cada um, sendo que meu irmão Salim fazia anteriormente a área financeira, o braço financeiro do grupo e as empresas correlatas da área do banco e da área financeira do banco, né? E eu cuidava da área da engenharia, que englobava as áreas de telecomunicações, petróleo, a área imobiliária, a energia, e cada um de nós tinha uma certa autonomia, vamos dizer, em relação aos procedimentos, e assim nós tentamos levar ao longo dos anos a nossa sociedade. Era um relacionamento sempre um pouco difícil. O senhor se envolveu diretamente na contratação pela Petrobras do Grupo Chaim para operação do navio sonda Vitória 10.000? Sim, me envolvi. O senhor participou de reuniões, por exemplo, relativas a esse assunto na Petrobras? Na realidade, não. Esses assuntos eram tratados pela área. Nós tínhamos um escritório no Rio de Janeiro, com executivos que tinham por função e obrigação acompanhar o dia a dia da Petrobras e, ao mesmo tempo, negociar eventualmente qualquer coisa que fosse necessária. O senhor tem conhecimento se houve contrapartidas do Grupo Chaim para ele ser contratado para operar esse navio sonda Vitória 10.000? Vamos dizer, a gente teve uma certa participação, juntamente com algumas pessoas, que eu estou à disposição para explicar ao senhor. Perfeito. Isso foi objeto de um outro processo, mas esse é um novo processo e eu preciso que o senhor me relate os fatos, confirmando ou não se isso aconteceu. Havia uma dívida de agentes do Partido dos Trabalhadores com o Banco Chaim? Eu não tenho informação da área financeira, como ele disse. A área financeira era tocada pelo Salim. Não houve uma quitação desse empréstimo, dessa dívida por conta da contratação? Sim, houve posteriormente uma série de situações, foi feita a quitação do empréstimo através dessa operação, que hoje eu tenho todo o detalhe, mas na época não tinha. Mas na época o senhor não sabia desse fato? Não, ele foi, na época quando foi feita essas operações, eu não sabia. O senhor não tinha conhecimento que havia sido quitado o empréstimo? Quando se deu a operação, passou um tempo, eu recebi informação. Recebeu de quem? Do Salim. E o que ele contou para o senhor? Que ele tomou uma decisão no sentido de que aquele empréstimo ele achou melhor quitar e fazer do jeito que foi feita a operação, de uma forma, vamos chamar assim, irregular. Né? Essa quitação, ela foi, vamos dizer assim, foi causada pela contratação do Grupo Chaim para operar esse navio sonda? Esse foi o motivo? Conforme eu lhe disse, Excelência, ele tomou a decisão em função de uma contrapartida que foi exigida pelo senhor Vacari na época, na hora da finalização das negociações, na hora da
do andamento das negociações. O senhor não tratou diretamente desse assunto na época? Tratei, juntamente com o Salim e com o Vacari, essas negociações. Mas a forma como se deu e as condições que se deram foram totalmente sem a minha presença, vamos dizer, direta, não é? Agora, quando aconteceu, aí eu fiquei sabendo um pouco mais do detalhe. O senhor chegou a tratar esses assuntos também com agentes da Petrobras? Não, Nestor Cerveró, por exemplo? A história realmente começa através de uma oportunidade de negócio, excelência, que a área de petróleo nossa detectou. Na medida em que essa oportunidade chegou ao meu conhecimento, né, eu participei do andamento dessas negociações. Uhum. E a partir de um certo momento, nós tivemos uma conversa com o Vacari, e nesse momento o Vacari, conversamos com ele no sentido de que nós poderíamos fazer uma atividade, buscar um contrato na área do petróleo, desde que a gente tivesse essas condições. Mas a gente sabe muito bem que se não tiver um certo apoio político, esses assuntos não caminham dentro da Petrobras. Então, numa ocasião, eu pedi ao Vacari, nós vamos chamar assim, eu e o Salim pedimos ao Vacari, que nos apoiasse, porque nós tínhamos um equipamento semelhante, com algumas diferenças, e que nós não estaríamos pedindo nada de irregular, porque uma outra contratação semelhante já havia sido feita através da firma Transocean, e como essa oportunidade falava num segundo navio, um segundo equipamento, nós, como empresa brasileira, nos achávamos aptos a desenvolver e desempenhar. Foi colocado como condição a quitação desse empréstimo? Foi. Nessa ocasião, o Vacari foi colocado por ele o assunto, ele pediu para conversar, não sei com quem, voltou com a resposta de que poderia ser recebido esse apoio desde que se quitasse o empréstimo do seu Bonlai. Quitasse sem pagamento? Sem pagamento, quitasse o pagamento, o empréstimo do seu Bonlai no banco. Certo. E o senhor não tratou também dessa questão, não chegou a comentar essa questão da quitação com agentes da Petrobras, como por exemplo o senhor Nestor Cerveró ou outra pessoa? Não, senhor, excelência. Não? Não. Isso o senhor teve reuniões com o Nestor Cerveró? Eu tive uma única reunião com ele. Uma única reunião com ele. Nessa reunião, nós comentamos sobre a oportunidade de fazermos um trabalho, e nunca mais eu talvez em eventos sociais ou algum tipo de evento. Essa reunião foi antes ou depois dessa definição com o senhor Vacari? Essa reunião foi antes. Antes. E não foi mencionado esse assunto do empréstimo? Não. O senhor tem conhecimento também que se houve ou não houve pagamento de valores a agentes da Petrobras por conta desse contrato? Bom, se o senhor me permite, eu precisaria contextualizar isso dentro de uma certa situação. Houve sim um momento nas negociações que o senhor Musa, que era o gerente que foi designado, chamou o Fernando Chaim, que é meu filho, para uma reunião, para um almoço, e nessa ocasião ele sinalizou, deixou claro para o Fernando que teria que haver uma reciprocidade de pagamentos para que levasse o contrato. Que se não fizesse esses pagamentos, esse contrato não iria sair, e que não adiantaria, vamos dizer, resolver lá em cima se não resolvesse lá embaixo. Essa reunião foi uma reunião
muito dura, muito, vamos chamar assim. O senhor estava presente na reunião? Não. O Fernando, imediatamente após a reunião, de uma forma bastante assustada, viajou e me contou o detalhe da reunião. E o Musa teria dito, conforme o relato que o Fernando me deu, essa condição. E ainda colocando de uma forma mais incisiva, né, que se ele não resolvesse, Fernando, não resolvesse, ele iria procurar quem pudesse resolver. E eu, inclusive, já expus em outra ocasião. Eu acho que o Fernando, naquela ocasião, era muito jovem, 25 ou 26 anos de idade, vamos chamar assim, pouco ainda afeito a situações desse tipo. Quando ele me trouxe o assunto, eu dei uma ordem peremptória que ele, daqui por diante, se afastasse de qualquer conversa desse tipo e não conversasse absolutamente com mais ninguém, quem quer que seja, assuntos desse tipo. E assim assim foi essa conversa. Passado alguns dias, eu não lembro bem quanto, ou semanas, também não lembro quando foi, eu recebi um telefonema do Jorge Luz pedindo para se encontrar comigo. Eu falei, pois não, Jorge, eu conheço há muito tempo, né? De que se trata? E ele me respondeu que era o assunto particular que ele queria falar pessoalmente. Ele foi no meu escritório, lá na Rua Vergueiro, lá em São Paulo, me visitar e me expor a seguinte questão. Olha, eu sou seu amigo há muito tempo, te conheço, sei como você trabalha, mas eu quero te dizer uma coisa. Se vocês não acertarem alguns pagamentos para essa equipe de baixo, você não vai ter esse contrato. Esteja absolutamente certo disso. Não adianta você ser amigo de todo o pessoal lá em cima, porque não vai resolver. Você vai ter que acertar isso. Tem muita gente interessada nesse seu contrato. E outra coisa, se você não for rápido, se demorar para responder, você vai ficar sem ele, porque vão passar por cima dessa decisão. Então, te aconselho a você caminhar nessa decisão. Né? Dentro dessas condições, Excelência... Quem estava nessa reunião, Sr. Milton? Só estava eu e ele. Tá. Nessas condições, eu resolvi, então, iniciar as conversas com ele a ponto de superar, vamos dizer, essa exigência. E o que foi definido? De início, houve pedidos extravagantes, de números extravagantes, e posteriormente nós chegamos a um entendimento de 2,5 milhões de dólares parcelados para poder fazer frente a essa exigência. E dessa forma nós saímos combinados. Ele me deu os nomes e as empresas que seriam beneficiadas. Né? E nessa ocasião eu perguntei para ele quem seriam os beneficiários, porque afinal de contas, bom, mas quem seriam os beneficiários? Ele então colocou que seria o Cerveró, seria Moreira, que é o gerente, o chefe de gabinete do Cerveró, o Fernando Baiano, que por sinal estava na reunião com o Musa, e o Musa. O Fernando Baiano estava na reunião com o Musa com o Fernando, meu filho. Sim. E quando houve essa, como se diz, essa forma de prensa de pagamento. Então ele me falou que seriam essas pessoas e eu achei por bem aceitar. Foi 2,5 milhões de dólares, isso? Foi 2,5 milhões de dólares. E como é que isso foi pago? Eram
feitas ordens de pagamento por offshores nossas que pagavam, sob a minha ordenação, a esses pagamentos nas épocas devidas dos vencimentos. Mas quem era identificado nessas contas? Que eram? Pagamentos lá no exterior? No exterior. Eu realmente, Excelência, não sei quem eram os beneficiários. Não perguntei na ocasião nada sobre beneficiários. No primeiro interrogatório eu tive a oportunidade de trazer uns documentos de uma firma chamada Pentagram, que se somava a uma firma chamada Debase. Eram duas empresas que recebiam esses pagamentos. Sei. Só essas duas ou tinha outras também? Não, que eu saiba foram essas duas. Posteriormente nós até verificamos dentro do escritório, houve também mais um pagamento indevido para uma empresa chamada GEA, né? Que essa empresa é uma firma do Jorge Luz, e esse pagamento foi nas vésperas, um pouco antes da assinatura do contrato, que ele me pediu um adiantamento e uma garantia, e nós fizemos esse pagamento pela Chain Engenharia, a ordem de 501 mil e quebrados. E como é que o senhor sabia que ele falava em nome dos agentes da Petrobras? Qual que é a garantia que o senhor tinha? Na realidade essas coisas nunca são muito claras, né? A gente não tem como aferir num instante, mas ao longo do tempo as coisas vão se cristalizando, né? As reuniões passam a ser mais, vamos chamar assim, produtivas, mais construtivas. O que antes eram extremamente dificultadas passam a ser mais facilitadas. Você pode dar algum exemplo concreto? São por relatos, Excelência. Eu nunca fiz nenhuma conversa dessas com as pessoas da própria Petrobras. O senhor chegou a conhecer por exemplo, os agentes da Petrobras? Nestor, o senhor mencionou que teve aquela reunião, né? Nestor. Teve depois alguma outra reunião com ele? Que eu lembre, não. O Musa também foi uma ocasião. Eu não lembro de outra ocasião. Se foi, pode ter acontecido, mas socialmente tem encontrado, mas não reunião. O Agostinho de Mônaco de Carvalho? Não conheço. Demarco Jorge Epifânio? Demarco eu conheci. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Pois não. Demarco eu conheci quando a Petrobras, por volta de 2009, resolveu trazer o contrato do Vitória para o Brasil. Tá. E aí eu o conheci na Petrobras. O senhor chegou a tratar com ele assuntos de propina, vantagem indevida? Eu tive uma conversa com ele, sim. O senhor pode me esclarecer? Pois não. Nessa conversa que eu tive lá em Brasília, no Rio de Janeiro, desculpa, ele me pediu para ser atendido em São Paulo, se ele podia vir tomar um café comigo no escritório. Falei, pois não. Aí ele compareceu ao escritório e se posicionou no seguinte sentido: olha, vocês vão precisar de mim, esse contrato sou eu que estou analisando, e eu posso ajudar vocês mediante supressão de alguma cláusula desfavorável, algumas coisas desse tipo, que podem beneficiar vocês. Eu escutei, aí ele me falou mais que estava à disposição, mas que ele precisava receber por conta desse serviço. Eu aceitei seguir em frente com essas negociações. Ele me solicitou alguma quantia, e eu ofereci, depois de uma negociação, 500 mil reais. Passou um certo tempo, eu mandei pagar a primeira parcela de 100 mil reais para ele. Mandei um portador fazer essa entrega a ele. Em espécie? Em espécie. E posteriormente a isso,
praticamente porque ele pouco fez ou nada fez, e nada poderia ter feito porque estava tudo já excessivamente detalhado, né? Eu não paguei mais nenhuma parcela a ele, né? Mas é importante também registrar um fato, que ele era, na época, o substituto do Musa. Uhum. Né? E ele poderia, como um substituto do Musa, criar um problema na nascença do contrato, criar algum tipo de dificuldade. Então, isso foi o que me motivou também a não criar um obstáculo maior com ele. Então o senhor pagou para ele só 100 mil reais? 100 mil e ficou nisso. E naquele acerto que o senhor fez com o Jorge Luz, o senhor tinha conhecimento? Sabe se ele estava entre os beneficiários? Eu nunca vou saber exatamente essas coisas. Essas coisas não são tão claras. Eu perguntei quem eram os beneficiários. Provavelmente ele estaria incluído nisso, mas eu não posso afirmar isso. Sei. Quem que o... No da GEA eu posso afirmar que foi para uma firma dele, né? Do Jorge Luz, você a falando. firma de Tá. GEA Engenharia. Né? Mas o que o Jorge Luz falou para o senhor mesmo? Quem eram os beneficiários desses pagamentos? Quais foram os nomes que ele deu? Ele citou Cerveró, Moreira, Fernando Baiano e o Musa. O senhor chegou a conhecer o senhor Luiz Carlos Moreira diretamente? Não, eu fui apresentado a ele na vez que eu estive com o Cerveró. Acho que ele estava na sala naquela ocasião. Acho não, ele estava, mas naquela ocasião o Cerveró chamou para a sala para participar da reunião o Musa, que estava em outra sala. E o Musa, que era, vamos dizer, o gerente encarregado de levar o projeto em frente, né? O Musa participou um pedaço da reunião, o Cerveró colocou para ele: você explica então ao pessoal o que se trata, veja se é do interesse deles. Né? Nessa ocasião, se o senhor quiser o detalhe tudo mais detalhado, o Musa nos colocou o seguinte: vocês vejam bem se é isso mesmo que vai interessar vocês. Eu não vou fazer absolutamente nada que seja diferente do que foi feito para a Transocean. Então vai ser nas mesmas bases de preço da compra do equipamento, como nas mesmas bases de preço da prestação de serviço e afretamento. A taxa de juros é 8% ao ano, não vou mexer nessa taxa, em nenhuma dessas coisas. Veja se é isso que interessa a vocês. Eu aceitei, nós aceitamos, nessa ocasião estava eu e o Salim lá, né? Nós aceitamos, e posteriormente eu vim a saber que eu paguei um valor superior ao que a Transocean pagou, na ordem de 50 milhões de dólares a mais. A que título que eles puseram isso, eu não tinha como fazer o comparativo na época, mas não só não paguei, não tive nenhuma vantagem, como tive uma desvantagem. Então essa foi a conversa com o Musa, que eu inseri um pouco nessa sua pergunta. Chegou a tratar de questão de propina, vantagem devida com o senhor Moreira diretamente? Não, senhor. O senhor conhece o senhor Bruno Gonçalves Luz, filho do Jorge Luz? Eu acho que conheci ele quando ele foi uma vez ou outra lá no escritório, se apresentou. Mas ele foi lá se apresentar a título do quê? Junto com o Jorge. Acho que uma ocasião ele deve ter... Eu estou lhe dizendo porque eu não tenho exatamente, são coisas que aconteceram... Mas antes ou depois desses episódios? Não, foram depois desse episódio. Depois de acertado com o Jorge, ele deve ter ido uma vez ou outra lá no escritório, perguntar alguma coisa, devia estar acompanhado com o Bruno, que é o filho dele, né? Mas ele foi lá tratar desses assuntos? Ele ia tratar, porque algumas vezes a gente tinha algum atraso de pagamento, atraso de pagamento da propina. Da propina, O senhor teve algum negócio, a Chain teve algum negócio legítimo? O senhor teve algum negócio legítimo com o senhor Jorge Luz, com o senhor Bruno Luz ou com as empresas dele? Não, com o senhor Bruno Luz eu nunca tive nenhum tipo de conversa comercial, nem conversa estranha, vamos dizer assim. Eu conheço o Jorge Luz, né?
O Jorge a gente conhece de longa data, mas eu nunca fiz nenhum outro negócio com ele. Certo. Essas contas que o Grupo Chain utilizou para pagar os valores lá fora, o senhor se recorda quais offshores que eram? Eram empresas nossas Agora eu não vou lembrar qual delas que era, mas eram empresas oficiais nossas que recebiam os pagamentos e eram empresas como uma espécie de holdings das atividades de petróleo. Casablanca era uma delas. Podia ter, acho que não sei se teria mais alguma, mas acho que não sei ele precisar nesse instante o detalhe. Mas Casablanca acho que estava lá. O senhor mencionou de passagem o nome Pentagram. O senhor pode me esclarecer o que é esse nome? Pentagram é uma empresa que o Jorge Luz trouxe como nome juntamente com a Debase. Tá. E eu, na ocasião, eu trouxe até para o senhor um relatório naquela ocasião não sabia de quem que era as empresas, né? Ele trouxe essas contas, ele trouxe essa Pentagram por quê? Não, ele trouxe junto com a Debase, que ambas eram as beneficiárias dos 2,5 milhões. Somadas davam o volume dos 2,5 milhões. Eu tenho um extrato da conta Pentagram aqui, no evento 1, anexo 367, folha 19. Tem um depósito nessa conta Pentagram em 5/1/2010, vindo de Casablanca International Holdings, um montante de $500 mil. Esse é um desses pagamentos? Creio que sim. O senhor fez outros? Eu não sei exatamente as datas e os valores de cada uma das parcelas. O senhor se recorda como é que isso foi parcelado? Como é que foi combinado? Eram em 10 parcelas. 10 parcelas. Provavelmente nesse montante devia ter uma atrasada somada com uma... É uma suposição, Excelência, não tenho como afirmar. Mas não foi o senhor que tratou? Eu tratei e dei as ordens. O pessoal interno do escritório que fazia a operação do pagamento, sob essa orientação, sob essas ordens, fazia esse pagamento. Provavelmente atrasou uma, pagou duas, eu não sei lhe dizer. Esses depósitos da Casablanca na Pentagram são só relativos a essa propina? Não teve nenhum outro motivo para fazer depósito? Nenhum outro motivo. Depois tem um outro pagamento aqui, em 19/3/2010, Casablanca, na Pentagram, de $250 mil. Também um desses pagamentos, provavelmente? Acredito que sim. Nós estamos falando já coisa de 5, 6 anos, 7 anos. Né? Chegou a haver alguma mudança Sempre foi o pagamento nessa Pentagram e na Debase, ou chegou a ser feita alguma mudança depois? Não, que eu saiba, foram para essas duas empresas. E mesmo assim, infelizmente, ficaram uma ou duas parcelas sem pagamento. Na folha, também nos autos foi juntado pelo Ministério Público, no evento 1, anexo 413, uma nota fiscal. Vou lhe mostrar aqui. Emitida pela essa empresa GEA. É exatamente o que eu falei ao senhor, né? Esse valor 533 tem um valor embaixo líquido 501 que foi pago para essa empresa, e uma empresa sem pagamento sem terem sido feitos serviços efetivos. Isso foi por conta do adiantamento que ele me pediu, que eu fizesse um pagamento para ele. Entendi. Junto com a garantia. Eu vou interromper aqui o tamanho do áudio, eu já retomando.